Olá pessoal, bom dia! Aqui é a professora Luana, professora de matemática. Daremos continuidade hoje aos vídeos referentes ao período de quarentena. Enquanto eu arrumo aqui a minha mesa, fiquem com o sapo do meu filho. Prontinho. Bom, falaremos hoje sobre a teoria dos conjuntos. Nós temos que a noção básica de um conjunto ela não é definida. Ou seja, ela é aceita intuitivamente, por isso é chamada de noção primitiva. Logo, a noção de um conjunto ela é aceita intuitivamente. Continuando, vamos falar agora sobre a questão da notação. Sobre a questão da notação, nós temos a notação de um conjunto. Um conjunto, ele é notado, ou seja, ele é escrito com a letra maiúscula, ou seja, A, B, C, D, E, X, Y, Z. Novamente, um conjunto ele é escrito, ele é denotado com letra maiúscula. Segundo, um elemento. Um elemento, ele é escrito com letras minúsculas. Então, nós temos aqui a representação dos elementos de um conjunto. Por exemplo, A, B, C, lembrando que deve ser escrito com letras minúsculas. E, não menos importante, vamos falar sobre a questão da pertinência. A pertinência, ou seja, o pertence, ele é dado por esse símbolo aqui, que parece um Ezinho. Então, um elemento pertence a um conjunto. E vamos ler como? Elemento pertence a um conjunto. Continuando, agora a questão da representação. Primeiramente, teremos a listagem de elementos. Por exemplo, seja A o conjunto das cores da bandeira brasileira. Então, como nós iremos representar isso? Primeiro, vamos colocar a representação do conjunto A, que é com letra maiúscula, igual abre chaves, cada um dos elementos do conjunto. No caso, nós queremos as cores da bandeira brasileira, então será a cor verde, amarelo, azul e branco. Então, vai ficar A igual abre chaves, A verde, amarelo, azul, branco, fecha chaves. Novamente, seja A o conjunto das cores da bandeira brasileira, então, como será representado isso? A igual, abre chaves, verde, amarelo, azul e branco, fecha chaves. Segundo exemplo, seja B o conjunto das vogais do nosso alfabeto, como que vai ficar isso? B igual, abre chaves, cada uma das vogais, são elas A, E, I, O e U. Então, B igual, abre chaves, A, E, I, O, U. Fecha chaves. Lembrem-se de sempre fechar as chaves. Caso contrário, vocês não terão um conjunto. Por último, o último exemplo, seja C o conjunto dos algarismos do sistema decimal de numeração. Então, C igual, abre chaves, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Colocando isso no conjunto, teremos C igual, abre chaves, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e fechou o conjunto. Novamente, lembra-se de fechar o conjunto. Vamos para o segundo tipo de representação. Nós temos a representação através das propriedades dos elementos. Vamos repetir alguns exemplos anteriores, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Seja B o conjunto das vogais do nosso alfabeto. B igual a X, tal que X é vogal do nosso alfabeto. Fecha chaves. Novamente, B, o conjunto B é igual a X, tal que X é vogal do nosso alfabeto. Fecha chaves. Próximo exemplo. Repetindo também o outro lá de trás. Seja C o conjunto dos algarismos do sistema decimal de numeração. Então, como que vai ser escrito isso? Elemento, conjunto C, igual, abre chaves, X tal que X é algarismo do nosso sistema decimal de numeração. E por último, o último tipo de representação, mas não menos importante, porque nós iremos utilizar muito, o diagrama de Venn. Temos aqui, repetindo os exemplos anteriores, seja B o conjunto das vogais do nosso alfabeto. B, fazendo a representação do diagrama de Venn, vai ser dada pelo seguinte.
B e cada um dos elementos desse conjunto. A, E, I, O e U. Próximo. Seja C o conjunto dos algarismos do sistema decimal de numeração. Então, como que vai ficar isso? Abre o conjunto C, abre no diagrama e vou colocar dentro desse diagrama cada um dos elementos. Como é bastante elementos, eu só vou mostrar para vocês. Bom, por hoje é só. Lembrem-se, lavem bem as mãos. Bom dia!